Opa, tudo bem, meus queridos? Tudo na paz? Eu sou o professor Herbert e estou aqui para mais uma aula que nós vamos trabalhar durante esse bimestre, uma aula muito interessante. Nós vamos trabalhar sobre o quadro humano e social do continente africano. Nós já estamos trabalhando desde o começo do bimestre com a África. Já publiquei um vídeo sobre os aspectos naturais da África, as características geográficas. E nessa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre o quadro humano e social. Eu peguei todas as imagens da internet e os dados do material de estudos de vocês, tudo bem? Bom, nós vamos também, pessoal, estar trabalhando com a economia do continente africano, mas no próximo vídeo. Vocês podem estar acompanhando pelo meu blog, todas as nossas novidades, na verdade, e também pelo meu canal, Herbert Miguel, e meu canal 2, que geralmente é de Geografia Regional, Professor Herbert Galeno. Vocês podem estar entrando lá para ver as novidades. Eu vou estar compartilhando os vídeos que forem públicos no blog. Bom, então vamos lá, vamos começar. O quadro humano e social da África. Como nós sabemos, hoje a África tem uma população que supera 1 bilhão de pessoas. Sabemos porque já foi trabalhado em sala de aula. É um continente enorme, é o terceiro maior continente do mundo, com cerca de 55 países. Em seu imenso território, há uma grande diversidade de povos, com enorme riqueza de cultura que se manifestam na forma de vestir, nas pinturas corporais, nos adereços, na língua, na arquitetura, na culinária, na música, nos costumes, nas tradições, entre outros aspectos. Vocês conseguem observar nas imagens que estão aqui na tela, nos slides, imagens retiradas da internet, aspectos sobre a cultura e os costumes do povo africano. Imagens da culinária, da dança. A dança é uma das formas de manifestação do povo africano, não é verdade? Bem como a pintura. Valoriza bastante a beleza do povo africano. As roupas bastante coloridas que mostram também o contexto dos países tropicais e da cultura local. Vamos falar agora sobre o crescimento populacional na África. Bem, o crescimento populacional na África ocorreu de maneira diferente do padrão tradicional, já que sofreu uma descontinuidade durante o período de 1750 até 1850. Na verdade, esse período ele vem desde o final do século XVII, por influência dos negros, por influência da escravidão. Entre as inúmeras causas dessa evolução demográfica atípica, nós podemos destacar o tráfico negreiro, com a retirada de milhões de pessoas de seus locais de origem, predominantemente os homens, e a sua escravização, principalmente no continente americano. A forte queda na taxa de natalidade, determinada pela diminuição da população masculina, e a morte de alguns milhões de pessoas em conflitos criados nesse processo de captura e escravização. A gente consegue observar nesse gráfico aqui, tá vendo? Entre 1650 até 1850, a linha populacional da África ela ficou mais ou menos rente, oscilando entre 100 e 150 milhões de habitantes. Teve um determinado período, próximo a 1850, desceu para a casa dos 58 milhões. A partir de 1850 até o início do século XX, 1900, voltou até um pequeno acréscimo e aí teve um crescimento exponencial, chegando a pouco mais de 1 bilhão de habitantes que aos dias de hoje. Em 1850 nós tivemos algumas situações, por exemplo, aqui no Brasil teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a vinda de negros escravos para o Brasil. Outro contexto que fez aumentar bastante foi o desenvolvimento da medicina preventiva, o combate às epidemias, ações intensificadas após 1950, permitiram a queda da taxa de mortalidade no continente e a aceleração do crescimento vegetativo. Como consequência, a pirâmide etária, que é aquele gráfico que analisa a população, tem a forma típica, ou seja, a base bastante larga.
É interessante a gente também analisar através desse gráfico aqui que a taxa de fecundidade e a taxa de natalidade é extremamente elevada no continente africano. Por mais que alguns locais já se urbanizaram bastante, mas a consciência ainda é bastante rural. Vamos falar agora da regionalização do continente africano. Bom, nós conseguimos perceber nessa imagem aqui que a África tem duas divisões. A África do Norte, Egito, Líbia, Tunísia, Argélia, Marrocos, Saara Ocidental. Em alguns mapas, em alguns materiais, a Mauritânia também entra na divisão da África do Norte. Na verdade, eu considero a Mauritânia como parte da África do Norte. O Sudão, até pouco tempo atrás, fazia parte da África do Norte também. Depois que teve a sua subdivisão, ele passou a fazer parte da África subsaariana, né? E a África do Norte também é conhecida como África Branca, porque a cor predominante da pele das pessoas nessa região é branca. Tem também um contexto cultural. Essa população é majoritariamente árabe. Essa divisão do continente tem relação direta com o deserto do Saara. Olha só, aqui está o deserto do Saara, aqui está o deserto do Saara. Então o deserto do Saara fica nessa região aqui, mais ao norte do continente. Essa região aqui ao sul do deserto do Saara é uma região conhecida como Sahel, que nós já vimos. Os brancos, na sua grande maioria aqui no continente africano, né, eles são de origem europeia e são muito poucos, chegando assim a cerca de 25 milhões de pessoas. Eles normalmente se concentram nas cidades litorâneas, próximo do litoral, né, próximo do oceano ou Atlântico ou Índico, e controlam grande parte dos negócios. Os países mais populosos: a Nigéria, com aproximadamente 140 milhões de habitantes. Olha aqui a Nigéria, se localiza na parte mais central, né? A parte central tendendo para o oeste, mais para o sul, ao noroeste da África, né? Próximo aqui da linha do Equador, aqui a Nigéria, com cerca de 140 milhões de habitantes. O Egito fica no norte da África, nessa região aqui que faz divisa com a região do Oriente Médio na Ásia. Essa aqui é a imagem do Egito, tá vendo? Olha só, nós temos aqui, ele fica entre o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Essa região aqui do Egito é uma região extremamente povoada, principalmente próximo às margens do Rio Nilo, próximo à capital, que é o Cairo. A Etiópia, com aproximadamente 75 milhões de habitantes, aqui a Etiópia, fica na região conhecida como Chifre da África, próximo da Somália, de Djibouti, Eritreia, faz fronteira com o Quênia, com o Sudão. Olha aqui nesse mapa aqui, nós conseguimos ver bem a Etiópia. E a República Democrática do Congo, com aproximadamente 62 milhões de habitantes. Aqui a República Democrática do Congo, na região central da África, também próximo a Uganda, próximo à República Centro-Africana, próximo ao Congo, fica bem na região central mesmo, tá? Ok? Aqui, República, tá? Bom, aqui eu trouxe também a bandeira de cada um dos países, a bandeira da República Democrática do Congo, a bandeira da Etiópia, a bandeira do Egito, a bandeira da Nigéria. Então esses são os países mais populosos, de acordo com os dados de 2011. Mas pesquisando na internet, eu descobri que a África do Sul hoje está com cerca de 75 milhões de habitantes também. Eu estava pesquisando sobre o BRICS para ver a influência econômica, entrada de recursos econômicos na África, e descobri, são dados de 2015, né? Final de 2015, olhando o site do governo, o site do Itamaraty, e vendo as relações comerciais do Brasil com Moçambique, com Angola e também com a África do Sul, que hoje é um dos principais parceiros comerciais do Brasil por causa do BRICS, e descobri que a África do Sul também tem algo em torno de 75 milhões de habitantes, também estão entre os mais populosos da África. Vamos falar agora sobre a distribuição populacional na África. A distribuição da população na África ela é muito irregular, como vocês conseguem observar no mapa.
As maiores concentrações estão aqui, ó, no Vale do Rio Nilo, no Golfo da Guiné, aqui nessa região aqui, Golfo da Guiné, próximo ao Lago Vitória. Essas regiões marcadas, tá? A região litorânea, como a região do Cairo, essa região aqui da Argélia, da Tunísia, próximo ao mar Mediterrâneo, do Marrocos, né? Essas regiões próximo do litoral são as regiões mais populosas. Nós podemos observar aqui também que tem regiões que têm menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Essas regiões coincidem com as áreas de deserto, como o deserto do Saara. Essa região aqui ao norte, o deserto do Saara, é uma região muito pouco populosa. O deserto da Namíbia e o deserto do Kalahari também apresenta pouca população. A África é hoje o continente de maior crescimento populacional e cresce muito devido às altas taxas de natalidade. Vamos falar sobre a urbanização do continente africano. A parcela da população urbana na África é bastante reduzida. Embora a maior parte dos habitantes esteja concentrada no campo, em muitos países o êxodo rural tem crescido muito rapidamente. Os países que estão marcados aqui no mapa, como Lagos, na Nigéria, Cairo, no Egito, Cidade do Cabo, na África do Sul, Joanesburgo, na África do Sul, Nairobi, no Quênia, essas cidades vêm recebendo intensos investimentos de países, como, por exemplo, a China vem investindo muito, vem trazendo muita industrialização para esses países. Essa industrialização vem favorecendo o êxodo rural. Mas é importante a gente lembrar que boa parte da população africana vive ainda no meio rural e sobrevive do meio rural. Então, na África, mais da metade da PEA se localiza no meio rural e sobrevive de uma agropecuária de subsistência. Em alguns países, esse índice é superior a 80% da população economicamente ativa. Eu coloquei aqui na tabela alguns países para que vocês tenham uma noção. Tá? Burundi, na região central da África, nessa região aqui, tem 94% da população da PEA no meio rural. Níger, 91%, Ruanda, 90%, Malawi, 90%, Lesoto, 86%, Angola, 85%, Etiópia, 83%. Isso aqui são dados de 2010 e já foi divulgados em vários materiais, inclusive na apostila do ângulo que vocês estão estudando. Vamos falar agora sobre diversidade étnica. Antes da gente trabalhar com a diversidade étnica, é importante a gente entender o que é etnia. Etnia, então, a gente pode entender como um grupo humano que tem diversos elementos em comum, como a língua, o espaço geográfico em que vive, os costumes, as crenças, ou seja, os graus culturais têm que ser muito próximos. Ainda hoje, mesmo com a urbanização e a modernização do modo de vida das cidades, são conhecidas no continente africano mais de 2.000 grupos étnicos que mantêm as suas particularidades graças à força da sociedade tribal. Então, a etnia ela tem uma relação direta com os hábitos culturais. Se você pegar uma tribo, várias tribos indígenas diferentes aqui no Brasil, você vai perceber que elas têm culturas diferentes, hábitos diferentes, ou seja, pertencem a etnias diferentes. Entendido o que é etnia, vamos passar agora para o continente africano. Olha só, especialistas acreditam que mais de 8.000 etnias no continente, que existiam, né? Mais de 8.000 etnias no continente africano durante o século XV e XVI, ou seja, no início do mercantilismo, no início das grandes navegações. Essas etnias elas eram organizadas na forma de nações. Nesse primeiro mapa aqui, vocês conseguem perceber as várias formas de divisões que tinha o continente africano durante os séculos XV e XVI. E aqui vocês conseguem perceber como é hoje. Essa divisão política do continente em países como nós conhecemos, tá, foi promovida pelos europeus durante o processo de colonização. Agora, os europeus eles não obedeceram essas divisões étnicas. Então, é complicado, porque quando você não obedece essa divisão étnica, você gera um ódio racial, você gera conflitos.
E muitas pessoas vêm morrendo por causa desse conflito, porque existe uma rejeição cultural, algo que não foi respeitado pelos europeus. Então os europeus eles dividiram, eles desagregaram o continente africano de acordo com os seus interesses. Ok? Pessoal, vamos falar das condições de vida. Bom, a África ela vem crescendo muito. Agora, as condições de vida no continente é extremamente precário e é muito preocupante, pois não há recursos suficientes para investir em educação, saúde, em produção de alimentos, o que amplia ainda mais o número de pessoas pobres. Então, as pessoas mais pobres do mundo hoje se encontram no continente africano. 33 dos 35 países mais pobres do mundo estão no continente africano. Isso é muito triste e é complicado, porque você consegue fazer uma análise através de dados técnicos, como os mostrados nessas tabelas e na tabela do próximo slide. Se vocês analisarem, boa parte da população é rural e sobrevive de uma economia de subsistência. Nós vamos trabalhar sobre isso quando a gente estiver falando sobre a economia do continente africano. Então, isso tem uma elevada taxa de fecundidade, 6 a 7, em alguns países até 8 crianças por mulher, não é verdade? E só que a taxa de mortalidade infantil são as mais altas do mundo. Aqui eu tenho uma tabela que mostra a mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil é analisada a cada 1.000 crianças nascidas. Nós temos o nível 1 e o nível 2. Isso aqui é o nível 1, ou seja, a quantidade de crianças que morrem até 1 ano de vida. Então, o segundo do mundo é o Níger, com 110, Mali, com 109, Somália, com 103, República Centro-Africana, com 97, Guiné-Bissau, com 94. Esses são os dados de 2011. Outro contexto que a gente analisa muito quando a gente fala de condições de vida é a expectativa de vida. A expectativa, pra você ter uma ideia, pessoal, a expectativa de vida do Brasil, que não é boa, está muito aquém pela economia do Brasil hoje, nós deveríamos estar muito melhor, né? Está próximo de 72 anos e meio. São 76 anos para as mulheres e 69 para os homens. É a expectativa de vida do Brasil, que não é considerado boa. Os países europeus têm uma expectativa de vida acima dos 80 anos. Então vocês analisem o tanto que é complicado a expectativa de vida se você fizer uma relação com os países africanos. Então, na posição 217, nós temos a República Centro-Africana. A expectativa de lá é 50,4 anos. Em Suazilândia, 49,4. Na África do Sul, 49,3. E um detalhe, a África do Sul é o país mais rico do continente africano, que tem o maior PIB, seguido pelo Egito, que vem em segundo lugar. Na posição 220, Guiné-Bissau, com 49,1. E o Chad, com 48,6. Isso de 440 países analisados. Outra coisa que analisa bastante a qualidade de vida é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH leva em consideração 3 pilares básicos das boas condições de vida. Entre esses pilares, nós temos a saúde, a educação, distribuição de renda. E nós conseguimos perceber que os países da África subsaariana têm um índice de IDH muito ruim. Estão entre os piores do mundo. O IDH ele varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais pobre. Quanto mais próximo de 0, mais pobre. Quanto mais próximo de 1, mais rico. No sentido de ter boas condições de vida. Olha só. Guiné, na posição 178, 0,344. Muito próximo de 0. Olha só a República Democrática do Congo, 0,286. Então são muito próximos de 0. São índices extremamente baixos. Você alia o IDH muito ruim e você alia também os problemas relacionados às guerras civis, aos vários tipos de conflitos que também vêm causando morte de milhares de pessoas, aliás, milhões de pessoas, vem desorganizando a economia. Além disso, pessoal, dos 34 milhões de pessoas infectadas pelos vírus da AIDS existentes no mundo, 23 milhões vivem na África subsaariana.
Então, essas epidemias generalizadas, como é o caso da AIDS, exigem muito investimento por parte do governo, que acaba não conseguindo assistir a população de uma maneira adequada. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido. Aqui está o resumo desse capítulo, né, que nós estudamos. Espero que tenha ficado bastante claro. E qualquer dúvida podem estar entrando em contato comigo através do meu blog ou até mesmo aqui no vídeo, nos comentários, que eu vou estar respondendo na medida do possível. Fiquem com Deus e até a próxima.